nós do digital somos excelentes em vender e o mercado startup é excelente em criar produto. O ideal é você juntar esse lugar, né? Então, assim, para mim, o maior índice de qualidade de produto, ele não é nem NPS, ele é taxa de renovação. Porque a taxa de renovação, ela mostra de fato o fit que você encontrou entre oferta e cliente. Então, a oferta está aderente ao cliente, ao desejo do cliente, que faz com que aquele cara continue ali, né? Que é o Product Market Fit, né? Então, eu acho que o mercado, ele não está indo para esse lugar. O que está indo, a galera um pouco maior. E quando eu falo um pouco maior, assim, eu ainda vejo que isso... Cara, eu acho que é a minoria da minoria da minoria das pessoas. Hoje, se você pegar o mercado digital, quantos caras, por exemplo, têm plataforma própria de entrega? Pouquíssimos. Quantos caras hoje conseguem entender, por exemplo, nível de engajamento do teu aluno? Para entender, por exemplo, se ele precisa de uma ação mais ostensiva para que ele engaje mais, se ele está pronto para renovar, se ele não está pronto para renovar. Quantos do mercado hoje tem um BI, por exemplo, para analisar tudo que está acontecendo dentro do comportamento dos alunos? Pouquíssimas pessoas têm. E os caras não têm por N motivos, mas... não ter isso é um sinal de que ainda não estamos preocupados de fato com a entrega. A gente está mais preocupado com vender e com vender mais para o mesmo cliente. Não necessariamente isso quer dizer que eu estou preocupado com a entrega. A gente está se aprofundando absurdamente em entender mais o comportamento do nosso aluno para que a gente garanta que ele consiga o que ele veio buscar e, naturalmente, saber se o cara está satisfeito ou não, está na renovação. Se ele não estiver renovando, ele está insatisfeito por algum motivo. Se ele estiver renovando, ele tá feliz com aquele produto. Então, hoje eu tenho um time grande de produto, eu tenho um time grande de inteligência de dados que só está olhando única e exclusivamente para o nosso aluno. Porque sem ele, não existe negócio. Então, eu ainda acho que sim, o mercado olha pouco para isso. E os poucos que olham, eles geralmente são os caras que já estão maiores, né? A gente criou uma universidade que chama Universidade Divergente. Tem um caminhão de conteúdo lá. A gente está lançando pós, MBA. Sabe quanto que o cara vai pagar para acessar? 0. Porque a gente entende que para ele desenvolver competência e habilidade é importante. Isso não é prometido na venda. O cara só descobre disso depois. Porque eu quero que esse cara fique mais próximo possível aqui de mim. A gente montou o esquema de franquia e quando a gente montou, eu falei, bicho, eu não quero ter a primeira franquia, porque talvez eu consiga tocar qualquer negócio ali. Então vamos fazer o seguinte, a gente não confia tanto nisso, então a gente vai financiar a primeira franquia e vai trazer um aluno para ser nosso sócio. Então esse aluno vai ser nosso sócio para provar que, tipo assim, nem entramos no negócio, o cara tocou sozinho e deu certo. Então a gente, com o propósito claro e com uma visão clara, eu acho que naturalmente ali você começa a fomentar a comunidade para que a gente chegue num lugar em comum, entendeu? Eu tenho uma crença, Gobi, que qualquer problema que a gente enfrente no digital, qualquer desafio que a gente enfrente no digital, o mercado tradicional já resolveu aquilo em 1952. Eu acho que a gente do digital, a gente olha muito para dentro do digital e pouco para fora. E, bicho, lá fora a gente tem empresas gigantescas, muito mais sólidas, muito mais consolidadas, com muito mais resultados que a nossa. Se você pegar o resultado do Itaú, por exemplo, você fala, cara, é assustador pro tamanho dos caras. Então, porra, eu tenho muito a aprender com o mundo lá fora. Então, a internet nada mais é do que é um formato diferente de comunicação, mas já teve TV, já teve jornal, já teve revista, já teve uma série de coisas. Então, por que a gente consegue escalar os lançamentos com segurança? Primeiro, repetição. Se cada hora você está fazendo um lançamento de um jeito diferente, você não vai conseguir ter histórico de número para saber, para que você tenha segurança de onde você precisa mexer, aonde dá certo, aonde está errado e o que você precisa fazer para que você tenha resultado. Porque aí virou um grande teste e cada hora você está fazendo de um jeito diferente. Então, primeiro, repetição. A gente repete até os stories no lançamento. Chega a fase do lançamento, eu repito até o post no Instagram. Aí vai, pô, mas você vai repetir? Eu estou gerando audiência nova sempre. E, pô, você acha mesmo que o cara que viu um post 3 meses atrás, ele vai lembrar que ele viu aquele post? O máximo que ele pode ficar com a sensação é falar, cara, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. A repetição ela é boa porque ela dá números e ela dá histórico pra gente. E aí eu começo, ao invés de querer melhorar o lançamento inteiro, eu crio hipóteses para melhorar pontos específicos, pequenininhos de cada um dos lançamentos. Então, beleza. Primeiro, repetição.
Com repetição, eu tenho histórico e controle de números. Segundo, narrativas bem estruturadas. Não dá para vender muito sem sendo xoxo, sendo ruim. Uma comunicação que você olha assim e fala, que merda, porra, qualquer um poderia falar isso aqui desse jeito. Então, a comunicação é um dos nossos diferenciais. Hoje, a gente separa marketing de vendas. Então, para mim, a internet não é para vender. Para mim, a internet é para gerar desejo e gerar demanda para o meu time comercial, gerar lead para o meu time comercial. Então, quem vende é meu time comercial. Quem gera desejo é o marketing. Para você ter noção, hoje, 3.000 horas que meu time de vendas passa no telefone por mês. Ou seja, vai 2.500 horas na porra do telefone todo mês. Não tem como isso não dar resultado. Não tem como você não ter aprendizado para falar assim, cara, mexe nisso aqui que a gente consegue validar, mexe nisso aqui que a gente consegue validar, mexe nisso aqui que a gente consegue validar. Então, o nosso feijão com arroz, ele começa partindo da repetição para que eu tenha maturidade e histórico de números, narrativas e uma comunicação muito bem feita, separando marketing de vendas, que marketing é internet para gerar desejo, e quem faz a venda é comercial, não é internet. Bicho, isso aqui é o nosso feijão com arroz. Aí é óbvio que a gente tem uma série de questões aqui dentro. Então, a gente tem um lead score, que é algo que pouca gente do digital faz e que pra gente dá muita segurança para escalar. Eu tenho um controle de absolutamente todos os números e todos os pontos de medição de um lançamento para que a gente entenda, para que eu não precise fazer autópsia do meu lançamento, né? Eu fique vendo os painéis e entendendo, opa, tá ruim, tá bom, o que tá bom, o que tá ruim, o que precisa mexer a todo momento. Então me dá a segurança de escalar, entendeu? Dificilmente você vai falar algo novo que alguém já não falou. A maneira como você fala vai gerar o impacto necessário para a mensagem. Então, para mim, o lance da narrativa, ele começa pelo impacto da mensagem. Se você tá falando de um jeito que qualquer um poderia falar aquilo, aí eu falo, puta, velho, a concorrência por atenção está muito grande. Então, se você não tiver um diferencial de impacto na mensagem, você vai passar batido. Por exemplo, eu tenho dentro da minha comunicação 2 arquétipos muito fortes, o governante e o fora da lei. Porra, como que eu tô começando a trazer impacto pra minha comunicação? Bicho, eu comprei um taco de beisebol, eu pintei ele de laranja agora, que é uma das coisas que eu vou usar mais de cor. E, por exemplo, quando eu vou palestrar, eu levo esse taco. Pra quê? Pra trazer o impacto pra mensagem que eu tô... Porque, mano, um cara que chegando de terno com um taco, eu já sou grande, chegando com um taco, bicho, tem impacto na mensagem. Não dá pra passar batido aquilo. É óbvio que aí você tem que ter os elementos de narrativa pra que você amarre as coisas, pra que não seja um elemento de um figurino só ali, né? Então, quando eu vou olhar uma coisa dessa, o Gobi, eu começo a olhar no primeiro impacto. Opa, gerou impacto. E depois a amarração de toda a narrativa. Por que a televisão lá, quando sai no Jornal Nacional, foram queimados 50.000 hectares de área? Cara, 50.000 hectares é o quê? Não é porra, ninguém sabe o que é 50.000 hectares. Aí logo em seguida, o que eles falam? Isso equivale a 55 estádios de futebol. Caralho, tudo isso? Porra, 55 estádios de futebol queimando é coisa pra cacete. Você consegue fazer isso sem que você tenha que falar palavrão, sem que você tenha que ter esse perfil de comunicação mais agressivo. O que o Elton fala em termos de mensagem, cara, muitas pessoas já falam, só que o Elton ele traz um viés, um lugar e um jeito de falar, e um impacto na mensagem, você fala, porra, isso aqui me pegou. Aí às vezes você fala, mas o fulano falou aquilo. Tá, mas não falou desse jeito. Se não falou desse jeito, ele não falou aquilo.